Carla Zambelli vai ser presa ou não vai ser presa? Vamos dialogar? E aí, meninos? Crisota, Tô de Felipe, volta. Ricardo. Meus amigos, e aí, vocês estão bem? Eu tô bem de volta, né? De volta. Eles me tiram um, me colocam um. Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa nessa cadeira aí, deve ter um sapo enterrado aí debaixo. Eu quero dizer o seguinte, que primeiro, oi pra todo mundo, mas dizer o seguinte, Cris, no episódio que você não estava, eu vim, mas eu não pude falar. Você não pôde Não, falar? eu fui Pôde, calado. você pôde assim, foi um falar negócio, assim, você falou bastante até. Foi impressionante aqui, viu? É mesmo? Eu acho até que eles tinham a chave do microfone. Foi difícil, Foi assim, foi uma difícil. gritaria. Pra eu poder falar, eu tive que gritar aqui, foi duro, faltou viu? controle, viu, Ô, Cristiano? Fê, eu vou falar o duro. seguinte. Eu vou procurar não me ausentar mais, que eu sei que eu que venho aqui e coloco ordem Na casa. na Certo. casa pra permitir que você possa se expressar livremente. Não, e vou dizer o seguinte, eu assisti a este último aqui das redes sociais, um pedacinho que eu tava ali como voz oculta. Ainda bem que eu não tava presente também, viu? Porque Nós vamos ia gravar ter discordância Não, mas a gente- generalizada aqui de novo. Aqui a viu? gente deixa a pessoa falar o que quiser. Se você quiser defender, fica à vontade. Não, naquele episódio Agora não que tem o teve, nome não. certinho, a gente põe ali o CPF já pra deixar a responsabilidade civil já na Exatamente. já deixa Na- com... na agulha Tá já. tudo na Isso. internet, isso aí tá tudo na internet. Mas Endereço, você RG, foi tudo, muito né? bem substituído, sempre. Você foi Ah, muito isso bem eu também acho. substituído Não, isso pela eu também. Jana. Não, Então, isso, assim, Isso eu também acho. A cadeira sempre tá bem... sempre tá bem... tá E bem não é como representada. dizia um professor nosso do mestrado, né? Com muita empáfia, né? Não vou dizer o nome, né? Mas você sabe quem era. Que uma vez ele chegou atrasado e alguém falou assim, professor, na sua ausência, ele falou assim, eu não estava ausente. Eu estava, lembra? Presente em outro lugar. É. Tá, e que nem você estava presente em outro lugar. Eu Era não isso. pude vir, na verdade. Tá certo. Fiquei preso numa reunião e não consegui chegar. Essa é a verdade. Acontece. Preso na reunião tá tudo bem. O problema é ser preso. Por falar em preso... Por falar em preso... Diga aí. por Que falar em ainda não preso. está, né? Não, mas A vamos Carla lá. Zambelli está devidamente foragida Isso. na Itália. Devidamente... Como eu assim? diria vírgula. Sob o ponto de vista dela... Ah, não, sim, mas Né? eu queria dizer o seguinte, aquela história dos embargos, porque é parecida com a história do Collor, né? Isso, foi, Ou seja, foi exatamente o que os aconteceu. embargos de declaração são bobagens, e me parece que no caso dela tem uma lista de nulidades alegadas ali, é bastante grande, não é pequena, não sei se vocês chegaram a olhar a quantidade de preliminares que tem. Então, assim, acho que... Eu não estou dizendo que os embargos têm razão de ser, eu não olhei o processo inteiro, não Mas conheço o eles processo. existem, né? Mas eles existem, eles foram tempestivos e não pode reconhecer trânsito julgado. Eu também não estava nesse episódio, mas acho que isso pelo menos aqui é Não, unânime, né? foi. Que assim, com embargos, não dá para declarar o trânsito julgado falando que o embargos é... Antes de julgar os embargos? antes de julgar os embargos. Vamos lá. Protelatório. Mas, Protelatório, exatamente. Protelatórios. mas eu penso, gente, vai ser presa? Não, A calma. questão é... Então. Vai ser presa? Mas é que aqui é diferente porque ela teve a prisão decretada preventivamente antes do trânsito, né? Mas agora foi convertida em definitivo. Então, tá? foi, mas... Transitou. Não, mas Sem não o julgamento dos embargos. Sem julgamento dos embargos, Mas foi convertido... Não, parece... Agora Os embargos julgaram vai- os embargos. Depois julgaram os embargos. Mas foi Né? expedido... Isso. Foi foi expedido o definitivo antes do julgamento dos embargos. Gente, isso aí é uma tristeza, triste. né? E eu queria isso aí também também dizer, outra tristeza, assim, eu dei uma lida na condenação dela, assim, eu não quero dizer mérito, se foi ela, se não foi, acho que ali tem bastante prova, mas assim, a dosimetria da pena me parece que é um negócio, como todas estas Que estão vindo investigações... ali do Supremo, né? Todas essas que vêm Mas- do inquérito do fim do mundo lá, desse inquérito, acho que Mas as condenações dosimetria, são... a dosimetria são da muito pena é um problema que nós enfrentamos, não... Né, mas desse não jeito... só nós- Mas aí, Rafael, eu queria só dizer o seguinte. Ela foi condenada por 2 crimes que têm penas mínimas de 1 ano. Então, assim, são crimes E aí? continuados. Então, as penas mínimas foram quase triplicados. Então, um pouco menos, assim, mas foram dobradas. Assim, a justificativa e depois os aumentos dos crimes continuados e do parágrafo 2º. Enfim, as penas foram muito elevadas para alcançar uma pena acima de 8 anos para dar regime fechado. Assim, me parece que a intenção da sentença, quando foi fazer a dosimetria da pena... Mas é isso, eu também concordo, mas não é uma novidade para nós. É o que eu ia falar. Eu também não acho que é de decorrência do inquérito do fim do mundo, não. Eu acho que esse movimento do Poder Judiciário de aproveitar
de que o Código Penal não estabelece exatamente quantidade de aumento, por exemplo, pelas circunstâncias judiciais, né, do 59. Tá. Não estabelece quantidade de aumento por conta de agravantes. Não estabelece quantidade de diminuição por conta de atenuante. E tem lá, né, mínimos e máximos, né, em causas de aumento e diminuição de pena, que são aplicados, no caso concreto, a critério do juiz, Na né? prática, Lógico, de forma meio discricionária, né? na prática, de Na forma prática, meio é discricionária, eu não sei. Eu Se tenho visto pegar já há uma- algum tempo os juízes aplicando penas cada vez maiores, justamente para fixar regimes cada vez mais graves, sem a devida justificativa. Quando eu comecei a advogar, a gente tinha essa ideia de assim, eu tenho mais ou menos, eu sei como faz o dosimetria da pena, então eu tenho mais ou menos um prognóstico de quanto vai ficar essa pena quando eu olhava um auto de prisão em flagrante. Hoje não tem mais como Hoje é saber. difícil, mas porque, posso- não precisa mais Mas- partir mas- do mínimo, não precisa... o aumento pode ser de qualquer... Não, a jurisprudência nos tribunais, jurisprudência nos tribunais superiores, ou seja, para chegar até lá já tem algum tempo. Não, tem outros critérios, não é mais um sexto, não é mais... E fora que eles estão desrespeitando completamente o que diz a lei, né? Eles estão superando, por exemplo, a pena máxima já na segunda fase da dosimetria da pena. Teve alguns casos Qual processo famosos, né? famoso De que tribunal de aconteceu isso? Paulo júri. Cupertino, Ah, o do júri, né? do júri. É verdade. Que ficou, a pena ficou Mas maior só pra não, em posso só falar uma agravante. coisinha pra não É ficar, porque pra não é ficar porque a gente tá jogado? fugindo do assunto, Não, né? mas assim, só pra saber, o que o Felipe tá falando, ele tá achando excessiva a pena da Carla Zambelli. E pra quem tá assistindo, pode não entender, mas por que excessiva? É assim, de um modo geral, no Brasil, os crimes têm um parâmetro, né? Tem uma pena mínima e uma pena máxima. Por exemplo, furto. Reclusão de 1 a 4 anos. Como é que o juiz sabe se ele vai aplicar 1, 2, 3, 4 ou algo, né? Entre Perto 1 e disso. 4. Perto disso daí. Existe um critério, né? Só em algumas fases, são 3 fases, né, que são aplicadas para calcular a pena final. Em algumas dessas fases, o critério às vezes é um pouco, como posso falar, etéreo, né? Não é. Critério. Assim, não é. Sofisticada a sua fala, hein? Mas é verdade, assim, não é uma coisa assim, olha. Objetiva, não é objetiva. Não tem a Então, quantidade, né? Exatamente. isso que às se vezes aumenta. leva, em algumas situações, e a gente já viu, às vezes criminosos condenados pelo mesmo crime em situações parecidas, porque se for situação muito diversa, também, claro, tá justificado. Mas em situações parecidas, você vê, às vezes, um criminoso tomar uma pena de 4 anos e o outro praticou um crime parecido tomar 1 ano e meio, sabe? Um ano, Sim. né? Então, de fato, isso acontece. Falta Agora, objetividade. Mas Então, o que eu agora- quero só dizer aqui é que, assim, os fatos são graves. Então, assim, em tese, a acusação e a condenação é por ter invadido os dados do CNJ e por ter divulgado, inclusive, uma ordem, ter divulgado uma ordem de prisão do ministro que a condenou, que é o relator, aliás. Que para mim já soa mal, assim, já soa bastante mal. Mas eu achei, e mais, você falou da jurisprudência, me parece que se a gente pegar a jurisprudência dos tribunais estaduais e dos tribunais regionais, federais, assim, eu acho que a gente não teria penas deste tamanho. Me parece que fez aqui um exercício jurídico para superar os 8 anos. Olha, e justificar um regime fechado. Eu concordo com você em tudo. E só dizer o seguinte... Só que Peraí, eu deixa eu acho só- que peraí. essa comanda não é só do Supremo para pagar. Me parece o seguinte... Não, eu concordo, mas acho que mesmo se a gente tivesse nos tribunais estaduais ou regionais, a gente não teria uma condenação tão alta, mas aqui, assim, o que eu queria dizer também é que a decisão foi unânime. Então, a turma inteira acompanhou e acompanhou com aplausos. Não é que... Inclusive na assim, pena, ele né? Ele foi ovacionado, o relator, no seu relatório, e tem votos declarados de outros ministros, assim, que... assim, eles levantam aplaudindo tudo que foi decidido e a forma como foi decidido. Então, assim, me parece eu acho que isso aqui muito é tudo grave. ruim, tudo grave. Acho grave, mas assim, Eu acho vamos muito dizer uma grave coisa, isso. só pra lembrar, Pelo assim, efeito cascata, foi, né, Ri? A eu gente também sabe. acho. Pelo efeito cascata que, assim, é o que a gente sempre falou, né? ela foi condenada, de fato, acho que foi uma ousadia muito grande, né? Não dá pra gente nem dizer assim, em tese ela praticou. Gente, transitou em julgado, ela praticou, né? Então ela foi condenada por ter praticado o crime de falsidade ideológica, né? E por ter praticado o crime de invasão de dispositivo informático. No caso, o dispositivo informático que ela e o hacker invadiram foi do CNJ para inserir no sistema do CNJ
um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo. Gente, Assinado grave. por ele próprio ainda, tem esse detalhe. o que eu quero dizer? É grave. O que eu quero dizer? É grave. Tá legal? As Aí acusações são graves, Aí que e a aconteceu? condenação também. E pra gente não fugir do tema. Em vias de ver que o caldo ia entornar de vez, o que ela fez? Como ela tem também cidadania italiana, ela avisou que ia fugir pra Itália. Né? Pelo menos parece que Se tá lá. intitulando Né? exilada, né? Assim, ela tava E aí ela falou assim, Ela na já Itália tava ninguém fora, me né? Foi pros Estados toca. E eu Unidos. queria partir, então, Dessa pra premissa. gente discutir a partir desse ponto, porque isso, a entrevista que ela deu, tá? Ela fala assim, não, eu vou me exilar na Itália e lá ninguém me toca. O ministro Alexandre lá não me pega, alguma coisa assim. E aí, pega ou não pega? Pega. Pega, né? Então, vamos lá, vamos explicar? Por Vamos quê? explicar. Então, assim, ok. A partir daí, então, uma sentença condenatória com trânsito em julgado, a pessoa tem que começar a cumprir a pena. No caso dela, é um regime fechado. E aí, então, ela foi para outro país e aí entra aquela discussão. Como é que faz para se prender alguém que está em outro país, certo? Então, para ela cumprir essa pena, ela tem que ser extraditada do país onde ela está. O que é extradição? O que é extradição? Extradição é a entrega de um país, de uma pessoa, por um país para o outro país. Isso. Para que nesse outro país que está pedindo a pessoa, para que ela cumpra uma pena, ou seja uma processada prisão, criminalmente. ou seja processada, ou cumpra uma pena, né? Que está sendo imposta, uma medida que está sendo imposta pelo país que está pedindo a extradição. É diferente de deportação, né? Deportação Isso. é uma coisa, a extradição é outra. Só pra- A deportação não implica nem Não, condenação, não né? necessariamente crime, né? Na verdade, deportação é uma decisão E na do maioria- país. administrativa, né? Administrativa E na do maioria país. das vezes, os países não entregam as pessoas naturalizadas ou nacionalizadas, naturais daquele país, para outros, para cumprir pena. Aí A gente eu pode fui pegar como estudar- exemplo o Brasil. O Brasil não extradita brasileiro nato, por exemplo, caso Robinho, nem naturalizado. Naturalizado só Em exceções. exceções, quando o crime foi praticado antes da naturalização e a naturalização foi decorrente do crime praticado, ou seja, para evitar... Foi depois. pra Isso. evitar ser Foi processado. uma Uma artimanha, estratégia. uma estratégia. Exato. No caso, eu me lembro que. É quando... que a Itália tem uma entendimento questão, diferente. Calma, e acho que a gente também tem que falar o seguinte, que ainda a extradição, ela também depende de tratado, né? Então, assim, tem país que tem tratado de extradição bilateralmente, então o Brasil fala assim, ó, se o seu nacional Se eu pedir, praticar você me um crime entrega. e vier pra cá, Isso. eu te entrego, mas aí vice-versa. você tem... E vice-versa, E né? vice-versa. Então, assim, Tem que me também entregar não é automático. Tem Não que é ver, qualquer país. Não é qualquer país que entrega. Isso. Tanto que a gente tem Tem um um caso caso famoso lá, né? Do Ronald Biggs, né? Mas tem um caso curioso de um Decassegue. Você lembra da história? Lá no júri da Barra Funda, o Decassegue é aquele descendente de japoneses Eu já que tava... voltava para trabalhar, volta, né, para trabalhar no Japão. E esse cara, então, brasileiro, ele matou a namorada no Japão. Sei desse E caso. aí veio para o Brasil. Qual a expectativa do cara? Não ser extraditado, porque sendo brasileiro nato, Isso. ele não seria extraditado para o Japão. E de fato não foi. Só que aí o que aconteceu? Então ele foi processado no Brasil por um crime que cometeu no Japão. Cara, produção de prova meio caótica. Você pensa, você lê um inquérito em japonês, já não é fácil em português. Às vezes, alguém né? traduziu Mas- aqui, com né? certeza, né? Com certeza. Mas então, assim, isso Mas porque aconteceu. existe a previsão legal também de que se a pessoa brasileira Isso. cometeu um crime fora do Brasil Vai ser e processada voltar aqui. para o Brasil, ela pode ser processada aqui. Por quê? Porque o Brasil não extradita os seus Isso. nacionais, salvo se for naturalizado e o crime e a naturalização aconteceu depois da prática do crime, ou se o crime envolver tráfico e Isso, etc. exatamente. Mas isso não Então- pode ser também... Então, apesar de não extraditar, o Brasil fala, mas eu também não vai ficar impune. Não vai ficar impune. É processado Então aqui. eu vou processar aqui. Né? Exatamente. Ou tá. vai cumprir uma prisão aqui. Que foi o caso do Robinho. foi o caso do Robinho, Então, foi o Robinho, processado o que aconteceu? lá, isso. Robinho brasileiro nato. Não pode ser extraditado, apesar da Itália ter solicitado. O Brasil fala, não posso, que eu tenho uma regra na Constituição que veda, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Homologou a sentença, essa história dessa homologação dessa sentença Isso, também outro problema, tá? Mas enfim... polêmica, né? Mas enfim, homologou e ele tá cumprindo a pena aqui, por um crime praticado lá, Na porque o Itália. Brasil não extradita. Agora, a Itália extradita? Então... Né? A Itália extradita. Extradita. Tem o caso já do Henrique Desculpa, Pisolato. gente.
O Henrique Pisolato, Do mensalão. Do caso do mensalão. condenado por envolvimento no mensalão. Também, mas acho que é o mesmo contexto, né? Brasileiro nato, com dupla nacionalidade italiana. Foi extraditado. Viu que ia ser condenado, ou já tinha sido condenado, e se mandou pra Itália. Pirulitou. Na primeira instância lá, a Itália falou que não ia extraditar. Teve recurso. A chamada Corte de Apelação, acho que é esse o nome. Resolveu que sim, que ele deveria ser extraditado e acabou sendo, né? Então, com a Carla Zambelli... também bastante recente, né? Não é uma coisa antiga. Não é uma... 2015 isso daí, se não me engano. Não é uma coisa por direito mesmo. por 10 anos é recente. Mas já existia, né? Já existia um entendimento suficiente pro advogado da Zambelli falar assim, não faça isso. Pra Itália, acho que não. Você não quer escolher outro país. Mas se bem que ela desconstituiu o advogado quando foi, né? Ele não renunciou? Eu acho que ele renunciou, mas teve algum problema Quando aí. Tanto é que ela tá sendo... Ele renunciou. Acho que foi isso. Parece que foi uma coisa. Mas não sei se por qual é o motivo, mas eu sei assim. Porque nós estamos falando. É um grande advogado. É um não tô questionando, né? É um cara bastante bem conhecido. Certamente eu não tô questionando bastaria um Google pra isso. Né? Exato, não é a atuação do advogado, né? Um chat GPT. E mesmo ela, antes de fazer o videozinho, porque ela fez um videozinho, né? Fez um vídeo. Ela fez um recente pra manifestação de domingo agora. Assim, ela tem as luzes da cabeça dela sempre florescem e ela... Gente, é impressionante, né? Parece que ela gosta de enfiar o pé pelas mãos, assim. Ela piora a situação a todo momento. Algumas decisões, assim, inexplicáveis, né? Tem um apreço por decisões, vamos dizer assim, não muito inteligentes, não é isso? Por exemplo, perseguir um homem lá na rua, né? Aliás, por esse processo, acho que ela ainda nem foi condenada, né? Não foi. Não foi julgada, né? Não foi julgada. Não foi certa, né? Aí no caso... Aí tem que esperar um pouquinho, né? No caso, o Felipe tem razão. Tem que esperar um pouquinho pra ser condenado. Né? Aí depois transita rapidinho também. Também, não é problema, exatamente. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa opção por se refugiar na Itália, penso que não foi das melhores. Não, assim, a levar em conta o que dispõe a legislação italiana e os precedentes, envolvendo, por exemplo, o caso do Pisolato, né? Eu acho que se ela for pega, não vai evitar uma extradição. Mas veja só, a gente também tá aqui tirando um sarro e tal, mas a gente tem que dizer o seguinte, né? A decisão, não sei o que ela colocou lá na balança para resolver ir para a Itália, né? Mas enfim, a gente tem países em que, né, se atribui a nacionalidade ou por ter nascido, né, que é os solis, né, no território, ou então... da ascendência? Pela ascendência, que é o caso dela, certo? Então, assim, essa naturalização como italiana é aquela naturalização que deriva da família, né? Que é o jus sanguinis, ou seja, né? Pelo sangue. Então, eu tenho sangue italiano, apesar de ter nascido no Brasil, os meus ascendentes são italianos, então eu tenho direito a essa nacionalidade italiana. E tem países que não fazem a extradição, né? Que consideram essa... Até por isso, né? Acho que ela... pelas normas, leis italianas, ela seria italiana nata, né? Exatamente. Então assim, fala assim, gente, como é que pode ter sido tão estúpida? Não é tão estúpido assim. Se você... Ok, um Google explicaria melhor. Vai demorar também, não vai ser uma coisa rápida para ela voltar, pelo que eu tô... Pelo que eu vi, tem lá uma lista, né? E tem uma... Agora, também levando em conta que ela tem cidadania italiana, ela ia fugir para onde, entende? Qualquer outro país, eu penso que a extraditaria, né? Desde que o Brasil tivesse um tratado ou uma colaboração. A não ser que ela fosse para um país também, assim, com um viés meio fundamentalista, tá entendendo? Tipo a Arábia Saudita? Que falasse assim, não, de fato, o Brasil não tá vivendo uma democracia e você tá sendo perseguida e a acolhesse como presa política, sabe? Não sei. O que eu fiquei pensando, assim, porque não tá comprovado que ela tá na Itália também, né? Pois foi o que ela falou. Pensei se ela deu uma trolladinha. Dá um bypass em todo mundo aqui. Deu uma trolladinha e falou, fica me procurando aí na Itália, mas eu tô... porque o vídeo dela era lá em Fort Lauderdale, né? Ela tava, aquele... Mas pelo que eu soube, ontem ela deu uma entrevista por conta da manifestação. Ontem, no domingo, ela recentemente deu uma entrevista para repercutir a manifestação da Paulista, né? A favor do Bolsonaro. Que citaram o nome dela, ela deu entrevista. Então alguém conseguiu achá-la. Ela chamou as pessoas para... Tem um vídeo dela convocando os seus eleitores para participarem do ato de domingo.
Tá certo, velho. Eu tenho uma história curiosa que você vai Que lembrar. curioso, né? Porque assim, ela foi meio escanteada, Foi né? bastante. É. E nesse vídeo ela até fala. Ela critica o... Supremo. Ela critica as urnas e diz que, Tá. que não foi por ela que o Bolsonaro perdeu, mas que também as urnas não são Confiável? confiáveis e tal. e por isso que ele perdeu. Tá. E ela ganhou. Ela Ué, ganhou com ela quase 1 foi milhão de eleita, né? votos. Foi eleito, então Com quase 1 milhão de votos. É, Que não, o que eu quero dizer, mas a fraude não mas conseguiu ela- tirar ela. Eu acho que é Entendi. isso. Entendeu? Como o Bolsonaro estava apertado, a fraude... A fraude conseguiu isso tirar na ele. visão dela, não é minha. A gente tá só Deixar bem claro. É o Não, vídeo mas que eu não, vi. mas eu Deixa achei claro, curioso deixa porque- claro. É curioso. Porque foi muito ostensiva, né? O escanteamento dela foi muito ostensivo, né? Inclusive, Foi, não, justifica, os Bolsonaro bolsonaristas disse- justificam a É. derrota do Bolsonaro por conta dela. Exatamente, O Bolsonaro exatamente. disse expressamente que a culpa foi Foi dela. dela por conta do episódio lá da Da arma. perseguição. Exatamente. Então, assim, ela chamar para uma manifestação correndo... Tudo bem, né? É um pouco síndrome de Estocolmo, né? Isso aí. Assim, Sei a lá. pessoa Não, tá te aí atacando, eu não você- tenho capacidade Tá vendo? técnica para Hein, identificar uma você se síndrome lembra de Estocolmo. que tinha um promotor que era descendente de japoneses, portanto, com traços orientais. Sim, lembro. E que falou uma vez no plenário, falou assim, porque o réu fugiu, não sei o quê, e o réu tinha fugido pro Nordeste. E ele falou assim, se praticar um crime qualquer, precisar fugir, você vai sair do país, você vai... Ele falou, não, vou pro bairro da Liberdade. Né? Porque é isso, né? É isso. Então, assim, a opção dela, eu acho que levou em conta uma chance, tá entendendo? Porque, assim, em outro país, se é que ela tá na Itália, né? Se é que ela tá na Itália. Levou então em conta a é. chance de que a Itália diga, não, você é cidadã italiana, não vamos extraditar. Porque Ou só porque a Itália é um país belíssimo também, né? É verdade. Se eu tivesse que fugir pra algum lugar do mundo... um lugar bom pra ficar bem, extraditado, né? Lugar bom pra Vai ficar arrumar um gelato, extraditado. né? Vou ficar um Ficar tempo foragido. bem. Né? Vou ficar um tempo bem. Um gelato E outra, bom lá. e tem muito turista lá, então eu posso ficar infiltrado lá. Né? Eu sou mais uma exatamente. turista. Mas será que... Com nacionalidade italiana, mas sou turista, né? Não sei. Se vocês tivessem que apostar, vocês acham que ela foi mesmo pra lá ou vocês acham que Eu é acho que sim. esqueminha? Eu acho que sim. Eu acredito que ela esteja lá. Não faço ideia. Eu realmente não eu faço acho. ideia. Eu vindo pra cá, fiquei pensando nisso. Assim, e outra, preciso pensar dessa galera. Essa galera gosta mais dos Estados Unidos do que da Europa, né? A maioria não tá indo tinha- pra lá, é, né? então, sim. A maioria vai pra A lá, chance né? dela não ser extraditada nos Estados Unidos era maior. Talvez fosse maior. Então, por isso é que eu acho que Ela pode estar lá mesmo, né? fez videozinho falando que vai pra Itália, mas eu vou pra... Porque o vídeo, Pra Miami. aquele vídeo, ela tava nos Estados Unidos, Não, né? Quando ela sim. saiu daqui, Sim, não ela tem sai como- do Brasil, vai para os Estados Unidos e ela menciona não, ela declara que iria para a Itália dali. Porque lá ela seria intocável, etc e tal. Isso, exatamente. Tem um brasileiro que tá nos Estados Unidos e que não foi extraditado, apesar da determinação da prisão dele? O Alan dos Santos. Isso, não tem isso? É, E aí- mas aí é por conta de umas regras, uns requisitos necessários para a extradição. Que um deles é a dupla imputação. Ou seja, o crime tem que ser. O que fato ser tem que ser crime. crime Sabe, aqui isso e lá. Isso me faz lembrar o... E lá, desculpa interromper, e lá a liberdade de expressão é absoluta, né? Nos Estados Unidos é absoluta. Me cara lembra pode o sair Ike com uma Batista, quando estava cruz falando com o nazista Moro, na rua, né? quando Sim. foi interrogado pelo Moro. E aí ele falou, não, eu vou voltar. E eu, na minha cabeça, pensava, e eu? O cara tem cidadania alemã, vai voltar, vai pegar um jato dele pra vir pra cá, pra ser preso? Eu não... Eu ia falar, ó, campeão, aqui... É logo, Vou né? continuar aqui, vou continuar aí. Você fica brincando de ser juiz aí, mas eu tô fora desse negócio. Eu não Qualquer vou... dia a gente... Vamos combinar de se encontrar, né? isso. Daqui a 20 anos. Na Papuda eu não vou. Mas o fato é que ele voltou. Assim, É. eu não voltaria. Eu ficaria lá falando, ó... E tô dizendo o seguinte, pensando nessa história da Zambelli, puxa, não sei, mesmo que tivesse a possibilidade, você falar, não foi um ato bem pensado, mas puxa, se você pensar que ela estaria presa hoje e ela tá na Itália curtindo algum tempo, eu curtiria esse prazinho aí eu de também. alguma forma, porque tô falando, cara, 10 anos é pena, Tem um detalhe, é né? pena demais, né? É Assim, bastante pena. No caso do Henrique Pisolato, na primeira instância chegou a ser negada a extradição dele por conta de uma argumentação da defesa dele que vingou inicialmente, que era no sentido de que as prisões brasileiras violavam os direitos humanos. Errado eles não estavam, né? Não. Não é verdade? Não Nesse tá, ponto não temos tá. que concordar. E aí,
quando parece que houve garantia de que ele seria mantido em um local, né? Onde as condições dele seriam respeitadas, etc. e tal, aí, né? Acabaram autorizando a tradição. Contaram alguma mentira. Cara, Né? assim, não, eu não sei onde é que ele ficou preso. O que eu sei dizer é o seguinte, por exemplo, existe uma diferença gigantesca em o cara ficar preso num CDP da vida aí, numa Ou cela, na papuda, uma né? cela que é para 16 e eles estão em 50, eventualmente, né? E no presídio Romão Gomes, por exemplo, né, que é o da Polícia Militar, que não tem Ou mesmo em Taubaté superlotação. Isso, Ficar Tremembé, né? Tremembé, desculpe, no Tremembé. Ficar nos Tremembés aqui, É. sim, lá pelo menos a comida é boa. Você entra Isso. com a comida e Então, tá assim, tudo certo. claro, tem presídio no Brasil, não precisa falar, né? De vez em quando tem... Não, tá decidido o estado inconstitucional de Isso. coisas, né? Relacionado ao sistema carcerário no Brasil, né? E precisa deixar bem claro o seguinte, que quem tem dinheiro na cadeia também tem uma vida muito melhor do que quem não tem. Isso. Essa é outra grande Exatamente. verdade. Também é verdade. Não dá pra dizer que isso não é verdade. Exatamente. Com certeza. Né? É. Então, de repente... E você sabe uma outra coisa que eu vejo, às vezes, pessoas confundindo? Fala assim, mas e quando o estrangeiro pratica o crime aqui? E aí, manda? Como é que faz? Eu falo, não, gente, aí é uma pessoa normal. Praticou aqui? Praticou aqui, Vai vai responder responder aqui, vai ficar vai ser preso condenado aqui aqui. e tal. E aí, eventualmente, você tem a possibilidade até de pedir para que ele cumpra a pena no país, né, no seu país de origem e tal. Mas se é uma pessoa de fora do Brasil que vem para cá e comete um crime aqui, vai ser Assim, processado. Ou então Como- ficar preso no Assim presídio como próprio. um né? brasileiro que Exatamente. vai Tem um para presídio o próprio exterior, pra isso. passa um tempo no exterior, ou a turismo, e pratica um crime em qualquer país, vai responder lá. Vai acabar Você preso lá. lembra aquele caso do Vai ser condenado à tráfico de morte. drogas, né? Lá na Indonésia, que ele foi condenado... Dois aquele- brasileiros. dois Condenados à morte e executados. E executados, né? Mesmo com pedido de clemência aqui do poder do Itamaraty, né? Na época era a Dilma, né? É. Na presidente. Não foi. Eles foram executados. Né? Não foi Tá atendido. certo, né? Porque aí é soberania nacional. Exatamente. Achei que você ia falar tá certo e matar, não. Né? Não. Eu sou contra a pena de morte, mas nesse caso, né, aceitar um pedido de clemência... Acho que o Brasil fez o papel Exato. de pedir. Isso. E eu acho que o governo da Indonésia fez o papel dele. Falou assim, olha, sinto muito, mas a minha regra é essa, né? Veio pra Gente, cá, tem que veio se pra sujeitar cá. a essa. Exatamente. A gente vai matar sem dor. Gente, pena de morte... Não, nem é- sei, né? No caso, um dos casos foi por fuzilamento, né? Acho que os dois foram. Acho que não os sei se tem dois. outro Foram sistema dois, lá, foram né? dois. É. Não. Eu achei Tô que era dizendo que foram achei dois que era- casos, eu não sei. Então, em um deles Era eu sei que injeção, foi né? Achei que era fuzilamento. injeção, não era Não, foi injeção? fuzilamento. Fuzilamento. Em um deles eu tenho certeza que foi fuzilamento. É. Meio... Não, porque eu tô falando, mas eu me lembro Meio que tinha- bárbaro, né? tinha- Meio não, né? Mas, olha, muito, né? Mas o Brasil não tem pena de morte, isso, salvo em caso de guerra declarada, mas a forma de execução é o fuzilamento. É o fuzilamento. É. Se o Brasil declarar guerra a algum país e alguém for condenado à morte aqui no Brasil, vai ser executado. Fuzilamento. Enfim. acho meio tosco. Também acho. Também acho. Mas, Acho- enfim, acho tudo ruim. Acho tudo ruim. E ainda mais com essa justiça do jeito que tá, assim, a pena de morte aqui não seria um bom negócio. Tudo Se isso... cair na mão de dependendo do juiz, ele vai dosando a pena até, não, agora é pena de morte. Tudo Talvez isso também, olha só, a queria gente lembrar não tivesse que... nem presidente se tivesse pena de morte aqui. como é que é cumprida a prisão, né? De quem foge do país, né? Vai um alerta vermelho, né? Para Sim. Interpol. O mandado Isso. de prisão é incluído em um sistema internacional dos países que são signatários, né? E aí a pessoa, então, pega em qualquer um desses países, esse país cumpre a prisão e entrega, né? O E preso. aí, quem que paga pra trazer a pessoa? Acho que o Estado Estado... requisitante, né? Exatamente. O Estado requisitante. Mas tem um procedimento nesses países, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa automática que fala, não, estamos entregando, principalmente se ele for naturalizado ou nacional de lá. Não, eu acho que Sim. o país requisitante tem que solicitar via embaixada. Não é uma coisa... né, pode instaurar demorar, um pode ter demorar, recurso, pode... um procedimento judicial para ver se Nós preenche tivemos os requisitos. alguns aqui que ficaram bastante tempo, né? Com decisões de vai e volta, manda, depois não volta, depois não volta mais. E a gente teve Verdade. César Batista, É, né? Isso. Batista, Até exatamente. porque em Batista algum foi momento foi bastante considerado difícil. perseguido político. Isso. Depois isso aí Teve um pedido da mudou. Itália, o pedido de extradição é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas é só para avaliação dos requisitos legais, né? Mas Não é para decidir se deve ou não deve. Esse papel cabe exclusivamente ao presidente da República. É uma prerrogativa privativa do presidente da República. Então, quando o César, a primeiro pedido de extradição foi negado pelo presidente Lula
no segundo mandato, ou primeiro, não Acho que lembro. foi o segundo. Eu acho que foi o segundo, foi no finalzinho, né? Segundo mandato, mas depois foi pedido novamente, e aí o Supremo autorizou. Autorizou de novo, só que o César Battisti se mandou, salvo engano, ele foi para a Bolívia, né? Ele foi extraditado pela Bolívia para a Itália, não pelo Brasil. Porque Eu não sei. foi o Bolsonaro Foi? assumiu, né? Quando assumiu, aí sabia que iria extraditar e ele se mandou para a Bolívia. Entendi. Mas caiu lá na Bolívia. Ai, Acho gente, que o me procedimento é perdoa. muito mais rápido e ele foi extraditado. Tem um italiano que não foi extraditado, condenado aqui no Brasil, o Cacciola. Lembra desse caso? Também. E aí a Itália, na Itália, como ele E não ele foi foi extraditado, preso em em Mônaco. Mônaco. Como ele não... Quem? Salvatore Cacciola. Cacciola, Ah. banqueiro. Banco E aí- Santos, né? Não era Banco Santos. Não vou Tudo lembrar, bem. mas enfim. E aí ele então ficou na Itália, a Itália não extraditou. E aí, mas ele não podia sair da Itália, entende? Por quê? Tinha um mandado de prisão contra ele Na na Interpol. E se ele vai para algum outro país onde ele não era cidadão, aí ele seria preso e acabou sendo, porque em algum momento ele quis dar um rolezinho Em Mônaco. né? Aí foi em Mônaco. E aí, gente, tava bom na Itália, né? Vamos falar. Então, gente. Por que vai pra Mônaco? Mônaco é um estado soberano, gente. Pois é, mas aí foi pego em Mônaco. Mas foi só um rolezinho, né? E aí Na foi cabeça do extraditado, cara, é. né? Mas ficou Cabeça na do prisão cara. em Mônaco, né? Imagina a vista Não, da mas prisão depois- da Mônaco. depois- Eu sei, mas prisão, um tempinho prisão. ele Um ficou lá. tempinho ficou em Mônaco. Prisão, né? Gostaria de saber como que é a Eu prisão também- em também Mônaco. gostaria, mas- Gostaria de saber. Mas não- A prisão não- é não prisão. interno, né? Não, É o cara preso, não não. conseguiu ficar num país inteiro, né? Assim, só de você saber que eu tô aqui na Itália, eu não posso sair da Itália. O cara já fica com fogo... Angustiado, né? Já dá um Angustiado, que faniquito. tem que ir pra algum lugar, né? Você imagina e ficar na foi prisão. pra Prisão é Mônaco. prisão, né? Mônaco, estado Prisão soberano. é prisão. É. Mas a ver, né? Vamos ver o que que... Acho que vai ter um prazinho aí pra Zambelli. Ela vai tomar Eu acho muito que sim. gelato até lá. Acho que vai. É, eu acho que sim. E acho que talvez ela tenha tido a esperteza de falar, vou fingir que eu tô na Itália e eles estão lá me procurando. Eu queria só deixar claro assim, que no meu posicionamento, eu acho que isso aqui não é para regime fechado. Eu acho aqui a pena muito alta e o regime Mas eu não acho que dá uma seria- discussão não num seria episódio a fechado, respeito de acho que- dosimetria da pena. acho que aqui, assim, pesado na mão, mas pesado na mão. Como estão fazendo em todos Como esses estão do dia fazendo em 8, muitos com casos, todos em esses muitos casos, assim, casos. todos esses originários do STF, para mim, assim, a pena é bastante grande e está sendo aplaudida por todos. Acho que em algum momento isso vai ter que ser reavaliado. Já falam em comutação, já tem gente falando agora em anistia, né? Depois passaram para comutação. Acho que em algum momento isso vai ter que ter alguma regulação aí, porque eu acho que tá muito pesado. E destoa dos outros crimes, porque a gente tem crimes bárbaros com penas iguais a uns crimes que, assim, são graves, mas não tem violência. Não se iluda. tem- Vai aumentar, vai... vão aumentar para os crimes bárbaros, Vai os crimes regular com tudo por violência. cima. Pode ser. Não, Mas pelo menos aí vai ter justificativo, ou seja, Vai nivelar isso aqui é pelo maior, alto. pode ser. Mas eu acho que o problema é o efeito cascata, né? Que aí o juiz de primeira instância, lá em estágio probatório, lá da terceira entrância, O cara fica grandão, ele né? olha e fala, não, se eu vou aqui dar essa sentença num crime de furto, vou condenar a 6 anos, né? E aí ele vai dizer, Isso. não, porque jurisprudência do STF, né? O efeito É só a cascata. gente pensar aqui em São Paulo, no Fora da Barra Funda, teve lá um abaixo-assinado para aplicação de pena máxima dos juízes. Que pegaram, depois deu um baita de um bafafá, essa história. Então. Ou seja, se começa a ganhar peso, Sim. O que eu acho é que isso não vai acontecer por um único motivo. É que para você levar a pena do mínimo, precisa justificar. E aí dá trabalho. Mas a gente tem essas sentenças Mas prontas. a gente sabe que a meu justificativa Deus, tem que trabalho. se dar daquele jeito. Carimbaço, então, carimbado, é. eu acho. É, acho a que sim, justificativa que já é padrão. Padrão, Como você carimbo, falou, Tá pronta. Hoje em Carimbo. dia, o que eu vejo, assim, as fundamentações de dosimetria da pena... Gente, como é grave, é isso, é aquilo, é grave, e vai vai. passando e vai passando. É. vai passando. Se a gente Aí você pegar chega isso, nos tribunais superiores e fala, não, essa discussão é meritória. é meritória, está encerrada na segunda Mas, instância. e se a gente pegar isso Enfim. das questões de minorias, aí é um pavor. Porque aí tem sentenças aparentemente bem feitas, ou seja, de 10 laudas, que são todas carimbadas, todas padrões, e justificam... Aí você olha e fala, nossa, mas o cara fez um negócio bonito aqui. Aí você vai ver a outra é igual, a outra é igual, a outra é igual.
E aí estas 10 páginas são replicadas para todos os casos de violência doméstica, de injúria racial e de todas as... O nosso controlador do tempo tá acusando. Tá né? acusando. Acontece que eu sento do lado do relógio. É verdade, tá bom. Tá Não, bom. tudo bem. Cada um tem um Cabe a mim papel ser aqui. chato. Cada um tem um papel, Cada um é. tem um papel. O Fê vem pra divergir. Eu venho pra controlar o tempo. Você vem pra controlar o tempo. Aí. Qual que é o seu, Rafa? Não, só ficar aqui sentado. Concordar. Concordar com os demais. Embelezar. Menos comigo. Embelezar. Embelezar É, a tá mesa. certo. Eu Aí. concordar com o Felipe e concordar com o Ricardo, mesmo que seja incoerente. Gente, valeu. Até o próximo. Até a próxima. Na próxima, Tchau, gente. a Zambelli vai estar presa, não? Não sei. Ai, será? Se acontecer, a gente comenta. A gente comenta, obviamente. Pessoal, tchau. Estaremos Prazer aqui. estar com vocês Tchau, de novo. tchau. Beijo. Prazer. Tchau.